assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pegando carona aí nesse comentário aí do Lucas, dessa questão do atentado, né, contra a vice-presidente e ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, né? Impressionante e triste, né? Um brasileiro ainda, o autor desse atentado, que ainda bem não deu certo por uma incompetência, por uma falha da arma que ele portava, ainda bem que não deu certo, mas a gente fica pensando na motivação desse brasileiro a tentar matar a vice-presidente da Argentina, a política Cristina Kirchner, né? O que está por trás, né? O que alimenta essa tentativa de atentado? Lembrando que ultimamente há o Brasil, uma tentativa de criminalizar alguns países aqui da América Latina, que tem governos de centro-esquerda ou de esquerda. No caso da Argentina, por exemplo, para falar que é um governo de centro-esquerda, e há sempre uma tentativa de criminalizar esse governo por parte de políticos brasileiros. Inclusive no debate da Band no último domingo, o presidente Jair Bolsonaro chegou a fazer críticas ao governo da Argentina, ao governo do Chile, né? O que mereceu inclusive uma resposta diplomática do Chile, que chamou o embaixador lá para prestar explicações sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro a respeito do Chile. Então há um clima de animosidade criado aqui dentro do Brasil contra países da América Latina, Venezuela, Argentina, Chile, uma coisa simplesmente inexplicável. A ponto, não sabemos a motivação desse rapaz aí, desse homem de 35 anos aí que fez esse atentado ontem contra a Cristina Kirchner. Não sabemos a motivação dele, mas é impossível nesse momento não fazer essa associação com esse discurso que hoje impera em parte da população brasileira, né? Que vê nos países aqui vizinhos, Chile, Argentina, tal, vê com rancor, vê uma certa raiva, como se fossem inimigos, uma coisa meio inexplicável, né? Esse sentimento que às vezes a gente acaba nutrindo pelos países, né? Países tão sensacionais, tão fantásticos, né? Com pessoas tão quase que irmãos mesmo latino-americanos, como é o caso da Argentina, como é o caso do Chile, a própria Venezuela, que está sempre também aí nos alvos de comentários, né? E não só, né? Às vezes até jornalistas entram nessa seara de fazerem críticas, né? Atingindo aí gratuitamente a população desses países. E ontem chegamos a esse cúmulo do absurdo de uma tentativa de um atentado contra a presidente. Não sabemos, volto a falar, não sabemos qual a motivação. Esse homem morava lá na Argentina, né? Trabalhava como motorista de aplicativo, então a gente não sabe qual a motivação dele. Mas, como eu disse, não tem como a gente dissociar, né? A gente não associar nesse momento esse clima hostil que se tem aqui dentro do Brasil, esse pensamento hostil contra alguns países vizinhos da América Latina, inclusive a Argentina. Hoje, né, tem a vice-presidente Cristina Kirchner. A gente lamenta isso e, logicamente, presta toda solidariedade aí à ex-presidente, né, e também à população aí da Argentina. Trazendo a conversa aqui para o Brasil, para as eleições, também é um tema que, né, estou comentando a semana inteira e vai ser assim até outubro, pelo menos, porque todo dia tem pesquisa, todo dia tem movimentação. Ontem saiu uma pesquisa muito importante aqui para o governo do estado, a pesquisa Datafolha, uma das pesquisas mais prestigiadas e consideradas mais confiáveis do país, a Datafolha, e ela trouxe aquele cenário que a gente vinha falando aqui em Minas Gerais, muito consolidado, né? Talvez assim a maior diferença até então, desde o início aí desde pré-campanha e campanha, com o Zema abrindo 30 pontos percentuais de frente para o segundo colocado, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, 52-22, né? Então é uma diferença de 30 pontos percentuais, isso nos votos totais, tá, gente? Se formos para os votos válidos, ou seja, é mais que 52. Então, Zema caminhando a passos largos para a vitória em primeiro turno. Carlos Viana, como a gente já vem falando aqui também durante a semana, não decola, não funcionou até então também essa associação dele ao nome do presidente Jair Bolsonaro. Então, aqui dos estados aqui mais, vamos dizer, mais relevantes assim pela população, pela economia aqui
do sudeste do país, aí Minas Gerais é um dos poucos, talvez, que a eleição caminha para uma decisão em primeiro turno, ao contrário do Rio de Janeiro, onde o cenário é de segundo turno, ao contrário de São Paulo, onde o cenário hoje também é de segundo turno. Aqui em Minas Gerais, o Zema vem se consolidando com uma vitória bem significativa, né? Muito expressiva, né? Caso ele realmente obtenha essa vitória em primeiro turno, vai ser uma vitória muito expressiva e que cacifa ele para um segundo mandato, até com projeções nacionais já, né? Ele já começa a ganhar projeções nacionais caso essa vitória se confirme com este cenário. Resta Alexandre Calil, a gente já falou isso aqui durante a semana também, uma luta aí para obter uma pontuação que force um segundo turno, né? Que ele consiga entrar no segundo turno. Mas hoje é muito difícil, né? Porque ele tem que ganhar os votos dele e tirar votos do governador Romeu Zema, né? Porque, como eu disse nessa pesquisa de ontem, nos votos gerais o Zema já está somando 52, ou seja, já tem mais que a maioria da população total aí, né, que pretende votar em alguém. Então, assim, os votos do Zema muito consolidados, o Calil vai ter esse trabalho não só de ganhar os dele, mas ganhar os dele tirando os que hoje se manifestam intenção de voto em Romeu Zema. Então, situação extremamente complicada para o ex-prefeito Alexandre Calil e favorável para o governador Romeu Zema. Eleição aqui em Minas vai cristalizando um quadro que começa a ficar assim, claro, né, estamos há um mês de eleição, essa coisa toda, mas parece cristalizar um quadro de difícil reversão, né? Porque eu tenho falado isso aqui, não consigo vislumbrar um fato novo, né? Talvez tenha um outro debate, o Zema não deve ir novamente, como não compareceu aqui o da Band, com essa frente toda não teria muito sentido ele comparecer a algum debate, mas mesmo que compareça também, né? Não vejo muito essa possibilidade, só um desastre mesmo, uma fala, sei lá, eu não consigo ver um fato que poderia hoje mudar os rumos da campanha aqui em Minas Gerais, nem mesmo para forçar esse segundo turno, né? Eu acho que quando eu falo que não vejo fato é para o cenário de primeiro turno mesmo. Eu acredito que está muito perto essa vitória do governador Romeu Zema em primeiro turno. E no cenário nacional, a gente viu a pesquisa aí, Lula 45, Bolsonaro 32, Ciro 9 e Simone Tebet 5. Esses dois últimos, queria chamar a atenção para eles para mostrar um pouco do efeito do debate, né? Os dois somaram aí, conseguiram aumentar a intenção de votos, muito fruto tanto das entrevistas na semana passada no Jornal Nacional na Rede Globo, quanto no debate da Band no último domingo, quando os dois foram os mais bem avaliados no debate da Band. As pesquisas aí, tanto Datafolha quanto do Quest, Instituto Quest, consideraram que Simone Tebet e Ciro Gomes foram que tiveram os candidatos que tiveram o melhor desempenho. E essa pesquisa Datafolha, né, já acabou expressando isso aí, Bolsonaro e Lula mantendo mais ou menos no mesmo percentual, o presidente com 13 pontos, uma diferença grande de frente, mas Ciro e Simone Tebet subindo. O que isso indica? Isso, por um lado, é ruim para a pretensão do ex-presidente Lula de vencer em primeiro turno. Porque com o crescimento de Tebet e de Ciro, a soma dos votos dele com a soma de Bolsonaro e dos demais candidatos ultrapassa a soma do Lula. Ou seja, o Lula não teria a maioria, os 50% dos votos, mais um no primeiro turno. Ou seja, Datafolha apontando aí, o Lula teria 48% dos votos válidos. Ou seja, não teria os 50%, teríamos então o cenário de segundo turno, pensando em nível presidencial, né? Então, assim, hoje para o Lula a sensação é a seguinte: olha, bons resultados, estamos mantendo a dianteira, né? O Bolsonaro não está crescendo, nem com o auxílio emergencial, nem com todos esse pacotão eleitoreiro que ele fez, essa coisa da gasolina, isso não surtiu efeito na população como esperava, né? Não, quer dizer, não refletiu isso em votos. Isso é uma boa notícia para o Lula. E a má notícia é que a eleição caminha para o segundo turno. Aquela ideia da campanha dele de fechar em primeiro turno começa a ficar, parece um pouco mais difícil, justamente em razão do crescimento dos candidatos aí chamados da terceira via, né? Ciro Gomes e Simone Tebet. Há aquela questão que quando a eleição vai se aproximando, tem aquela questão do voto útil, né? O cara que está votando lá no terceiro, quarto, quinto colocado, às vezes ele fala, não vou perder meu voto não, vou votar em quem está ganhando para resolver essa eleição. Esse é o cálculo aí que a campanha do Lula faz, que pode ocorrer uma migração, principalmente dos eleitores do Ciro, na reta final ali,
talvez 2%, 3% aí desse percentual que o Ciro tem aí, talvez migrar para o Lula na reta final. Essa é, vamos dizer, esperança, né? Não há nada garantido que isso vai ocorrer. A expectativa que a campanha do Lula tem para que se resolvesse a eleição, para que se resolva a eleição no primeiro turno. Mas hoje, como eu disse, os números, aí Lula teria 48% dos votos válidos, não levaria a eleição no primeiro turno, teríamos um segundo turno, e aí um segundo turno, né, é uma nova eleição. Lula continua favorito, mas dentro de um cenário de uma nova eleição, com os candidatos com tempo igual, com debate só entre 2 candidatos. Você imagina o clima de acirramento que vai estar aí também entre os eleitores dos dois lados, principalmente do lado de Bolsonaro, onde os eleitores têm mostrado aí um perfil mais agressivo, né? Então você imagina o que nos espera em caso de segundo turno nessas eleições presidenciais aí, e a baixaria também rolando solta aí na internet. Mas é esse o cenário das eleições, vamos aguardar aí o desempenho, mas já podemos vislumbrar tanto nacionalmente quanto estadualmente aí cenários consolidados há um mês das eleições. É isso, Lucas, Luciana. 10:06. Seu caminho.